Olá, queridos, sejam bem-vindos a este espaço de reflexões. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, nos auxiliando a abrir a nossa mente, os nossos corações para as reflexões que a gente vai trazer aqui hoje. Meu nome é Roberta Mello, eu sou grata pela oportunidade de servir. Nós vamos conversar hoje sobre amar ao próximo como a si mesmo. E eu vou começar a compartilhar com vocês aqui uma tela. Eu vou ficar pequenininha aqui do lado, enquanto isso vocês vão ver o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. A nossa perspectiva hoje é dar uma olhada sobre amar ao próximo como a si mesmo, na perspectiva da empatia. Porque nós temos aí um conceito do senso comum sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro. A gente vai dar uma refletida hoje sobre alguns conceitos sobre empatia. E se é possível amar o próximo e amar a nós mesmos, num movimento de busca de compreensão, de paz de espírito, de solidariedade, de gentileza, de fraternidade. Tudo bem assim? Vocês fiquem à vontade para deixar depois, assistindo a esse vídeo gravado, fiquem à vontade para deixar comentários e para a gente fazer trocas através do modo que é possível hoje, né, nas redes sociais, às quais nós temos recorrido nesse tempo. Vamos lá, então. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase que eu acho muito linda para a introdução da nossa conversa, que é do Werner Zorz. Ele fala assim, olha, mesmo no meio da corredeira, tem remanso de água calma. E voltar um pouco para procurar ganhar força nova e enxergar outro caminho, não é vergonha. Talvez esse momento aqui seja o nosso momento de remanso de água calma no meio da corredeira, não é mesmo? No meio da confusão do dia a dia, da correria, enfermidades, doenças, desafios. Mesmo no meio da corredeira, mesmo no meio da confusão, vai ter remanso de água calma para nos ajudar a ganhar uma força nova. Então, não tem problema parar. Não tem problema você dar conta de assentar e se conectar com esse vídeo ao invés de ficar fazendo um monte de coisa junto. Porque é interessante quando nós íamos para a nossa casa espírita sentar e assistir palestra, e a gente fazia. A gente sentava e assistia palestra. Agora, a gente arruma um monte de coisa para fazer, coloca a palestra rodando por ali, se é ao vivo, a gente só fecha o vídeo, deixa o celular por aí, vai rodando, vai na cozinha, fazendo um monte de coisa. Mesmo no meio da corredeira tem remanso de água calma. Tá tudo bem parar e se dedicar a você mesmo. Vamos lá? Um livro da Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, ela coloca logo no seu prefácio a seguinte citação. As terapias psicológicas, psicanalíticas e psiquiátricas, de acordo com cada psicopatologia, dispõem de valioso arsenal de recursos que, postos em prática, liberam as multidões de enfermos, gerando equilíbrio e paz. É verdade, não é verdade? Psicologia, a psicanálise,
a psiquiatria e outras terapias alternativas, complementares que surgem aí, vêm nos trazer muitos recursos que, quando a gente vai vivenciando, se transformando no nosso dia a dia, libera, gera equilíbrio, gera paz. Só que olha o que a Joana traz para a gente. Não obstante, a contribuição psicoterapêutica do amor é de inexcedível resultado por direcionar-se ao si profundo. Não obstante, Bert Hellinger, das constelações familiares, ele fala assim: o amor é a única forma de cura, é a única terapia possível. Todos os recursos que essas outras terapias nos trazem, eles, carregados de amor, terão mais eficácia e mais a durabilidade ampliada. É um pouquinho sobre o amor que nós vamos olhar aqui hoje. Tá bom? Vamos lá. Na perspectiva da empatia. O que é empatia? Do grego, empateia, em, significa em mesmo, dentro, né, ou em cima, no lugar de. Por exemplo, a minha filha está no quarto. No é o em mais o, né? Então ela está lá dentro do quarto. Mais patos, que significa paixão, sofrimento. Então, dentro da perspectiva etimológica, da origem da palavra, empatia é sofrer no lugar de. Existe uma falácia, né, que a gente comete, assim, quando a gente fala empatia, porque esse é o conceito geralzão do senso comum, empatia é se colocar no lugar do outro. E como é esse processo de se colocar no lugar do outro? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso aqui. O que é empatia? Eu trouxe várias definições para a gente ir refletindo aqui um pouquinho, tá bom? Participação afetiva de uma pessoa em uma realidade alheia a ela, geralmente nos sentimentos de outra pessoa. Primeiro, é uma participação afetiva, é do meu afeto. Eu dedico a minha energia a uma outra realidade, não é a minha realidade. São os sentimentos de outra pessoa. Eu me desloco de mim mesmo em direção ao outro. Para isso, eu trouxe uma reflexão muito interessante, para a gente pensar um pouquinho nesse se deslocar em direção do outro, que é também da Irmãs do Fogo, que eu... Não, a outra é a Joana de Ângeles, essa aqui é a Irmãs do Fogo. É um livro da Irmãs do Fogo. Amorosidade é um livro novo, vocês conhecem? Amorosidade, a cura da ferida do abandono. O espírito é Irmãs do Fogo. A Irmãs tem uma coleção interessante para trabalhar os relacionamentos da casa espírita, né? Mereça ser feliz, Reforma íntima sem martírio, que é incrível. Super recomendo aí. Mas tem um capítulo dela, nesse livro Amorosidade, o capítulo 22. Empatia é um movimento energético que destrava a vida, é o título. E aqui, olha só, todas as definições que a gente vai ver de empatia, eles falam desse deslocar de você mesmo na direção do outro. É amar ao outro como a si mesmo. Então, para amar ao outro, eu preciso ir na direção dele. E aí, olha só que a irmã traz. Se é da lei distribuir algo de si com quem tem menos, a recomendação sensata é ter o reservatório sempre cheio. Isto é,
Estar continuamente com as pétalas do chakra coronário, que é esse chakra nosso no alto da cabeça, abertas para receber do amor divino o que vai lhe faltar. Olha só que interessante, né? Aí lá embaixo ela fala assim, o fluxo de entrada e saída de energias em que se mantém na conduta do bem é incessante, ativo e dispensador de bênçãos. Então ela fala que quando a gente está nesse movimento na direção do outro, de ajudar, de realizar serviços de amor, do bem, e a gente precisa estar conectada com Deus para estar recebendo essas energias do mais alto, para que nosso organismo, nosso equilíbrio interno esteja ok, para que nós tenhamos condições de ir na direção do outro, porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então eu preciso estar com o meu reservatório de energias cheio para que eu consiga me movimentar na direção do outro, e nada melhor do que me conectar com Deus, com a divindade. Um parêntese só sobre esse assunto de chakras, vocês encontram muito na série André Luiz, fecha parênteses. Outro conceito, a empatia é a capacidade de perceber ou intervir nos sentimentos, pensamentos e emoções dos demais, baseada no reconhecimento do outro como similar, ou seja, como um indivíduo semelhante com mente própria. É por isso essencial para a vida social. Capacidade de perceber os sentimentos, os pensamentos, as emoções dos outros. Quer dizer, também preciso me deslocar na direção dele e abrir um pouco mão das minhas questões. Né? Gentileza, solidariedade, altruísmo. É o contrário do egoísmo, né? Desse ego adoecido que só olha para mim. É ir na direção do outro. Baseada no reconhecimento do outro como similar. Qual é a semelhança? Eu vou na direção do outro porque nós somos todos um, nós somos muito semelhantes, nós somos irmãos. E pode ser que amanhã seja eu vivendo a mesma situação e precisando que alguém olhe para mim e venha até mim. E por isso que é essencial para a vida social, né? Nós, nesse momento de pandemia, estamos vivendo isso. Se eu não consigo usar uma máscara, se eu não consigo fazer a minha higiene, se eu não consigo respeitar os protocolos de segurança, da vigilância sanitária, da saúde, eu não estou me movimentando na direção do outro. E isso é essencial, nós estamos vendo como que isso é essencial para a nossa vida social agora. Porque eu não vou usar máscara para mim, eu não vou passar álcool na minha mão por mim somente. É também para fazer esse movimento na direção do outro. É uma necessidade coletiva. Sem a empatia, a sociedade perece. Porque eu vou na direção do outro, mas olha como que é importante. Reconhecendo ele como similar, semelhante, mas com mente própria. Eu não preciso... ele é semelhante a mim, mas ele tem a mente dele, eu não preciso convencer ele, obrigar e matar ele para ele acreditar do jeito que eu acredito. E como nós temos vivido esses tempos de intolerância, que se a pessoa não pensa do jeito que eu penso, eu já fico de mal, né? Difícil, né? Outro conceito, capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Como eu me sentiria se eu estivesse vivendo aquilo? E é tão interessante porque aqui se trata do coração, se trata do sentir, não se trata do que a gente pensa. Porque aí chega um morador de rua e nos aborda pedindo dinheiro e a gente é grosseiro com essa pessoa, ou a gente começa os julgamentos, vai usar o dinheiro para isso, isso e isso. Sai do julgamento, sai aqui da mente e pensa assim, como eu me sentiria se eu tivesse que pedir dinheiro para alguém? Não seria.
consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. Eu gosto muito dessa definição, tá? Tentar compreender. Compreender, do latim compreendere. Prender junto, agarrar junto. O que o meu entendimento alcança, prende, agarra dessa situação que o outro está vivendo. E procurando experimentar o que o outro sente, né? Olha só que interessante isso, né? Experimentar vem dessa ideia do sabor, né? Deixa eu experimentar essa comida aqui, ver como ela tá. E o Rubem Alves, ele coloca essa questão muito lindamente sobre a questão do saber e do sabor, porque a origem da palavra saber vem do latim sabor. Eu só consigo saber algo se eu experimento esse algo. Ontem à noite eu fiz um workshop online aqui de constelação familiar e a gente estava falando da diferença de falar assim, gente, olha só, vou ensinar vocês a pular corda. Chegar com um bando de menino, vou ensinar vocês a pular corda. Você segura a corda aqui, você segura a corda aqui, a corda vai fazer um movimento assim, assim, pronto, acabou. Outra coisa é você soltar a corda na mão dos meninos e deixar eles se virarem e aprender com o corpo. Porque a gente aprende mesmo quando vem aqui, ó, o corpo. Quando cai na percepção através dos nossos 5 sentidos. E aí a gente fala da empatia, é se colocar no lugar do outro. Tá lá junto, experimentando a dor junto com ele. Não é se colocar no lugar do outro. Porque, olha só, se eu continuo no campo da mente, só supondo e fazendo julgamentos, eu não me coloco no lugar do outro, continuo sendo eu mesmo, porque eu vou falar assim, olha, eu, se fosse você, eu faria isso e isso, sou eu ainda. Eu, no seu lugar, então, quando a gente se coloca no lugar do outro, sou eu lá no lugar do outro. Eu falo que empatia é muito assim, ó, eu vou arrancar os meus olhos, te dou, arranco os seus aí, me dá, que eu coloco aqui, que eu vou ver o mundo sob a sua perspectiva. Se eu fosse a fulana, eu tinha separado há muito tempo. Mas você não é. Vão pegar os olhos dela e vão lá no universo de sentido dela, lá dentro da vida dela, lá dentro do mundo dela, tentar experimentar o que ela sente, nossa, com a criação que ela teve, os filhos dela lá, a situação toda que ela está vivendo, eu no lugar dela também não separaria? Entende? A gente precisa se deslocar na direção do outro. Mais um conceito. Empatia é a habilidade de compreender o significado da experiência vivida por outra pessoa e legitimar essa experiência. Eu gosto muito desse também. Eu compreendo, primeiro que é uma habilidade, não é algo que a gente nasce com, a gente pode desenvolver se a gente não tem. A gente pode exercitar. É a habilidade de compreender o significado da experiência vivida por outra pessoa. Qual o significado da experiência que essa pessoa viveu? Tentar compreender qual o significado para mim, não para ela que viveu. Legitimar essa experiência, né? Porque aí eu conheço, eu entendo, eu escuto a pessoa, compreendo, aí eu falo assim, mas você está chorando por causa disso? A gente faz isso muito com criança, né, gente? Levanta, para de chorar por causa dessa bobagem aí. Se você não parar, vou te dar motivo para chorar. Detesto essa. Tá chorando? Vou te dar motivo para você chorar direito.
A gente não legitima o que o outro está vivendo, gente, pode ser uma unha encravada, mas é a unha encravada do outro, é a dor dele. A gente precisa legitimar esse lugar da dor do outro. Respeitar não é isso que a gente gosta que façam com a gente, né? Olha só uma frase que legal do Rubem Alves. Eu sempre vejo anúncios de oratória. Nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. O Rubem Alves. Por que eu trouxe essa frase? Porque para ser empático, para se deslocar amorosamente para o lugar de alguém, eu preciso praticar a escuta. E não é uma escuta reprodução de ondas sonoras apenas. É uma escuta ativa. É uma escuta presença, que você está ali de verdade para o outro. Observar os gestos do outro, observar a vida do outro, observar o outro. Esvaziar, a gente se esvaziar da gente mesmo para estar ali na presença do outro. Esse é o meu conceito favorito. Empatia é criar um espaço interno para o outro desaguar. Eu abro mão de mim mesmo por um momento para que o outro possa desaguar. Tem um vazio dentro de mim e aqui cabe você. Talvez, né, gente, apenas talvez, a empatia não seja se colocar no lugar do outro, mas dar-lhe um lugar para o outro dentro do nosso coração, né? Olha só que interessante, a irmã Foucault também traz um conceito aqui sobre empatia. Ela coloca assim, olha, empatia é o movimento vibratório que mais progresso e realização pode trazer ao ser humano. É o caminho mais certeiro do amor legítimo. E aí ela traz uma citação que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Reflitamos na fala profunda de Samson apresentada em o Evangelho segundo o Espiritismo, 11:10. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a acompanham são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Todos nós somos destinados a nos elevar ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os seus sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Linda essa passagem, né, do Evangelho. Deus nos outorga isso, empatia todos os dias, né? A gente não pode negar isso para as pessoas. Agora eu queria trazer uma perspectiva assim, porque a gente já sabe que amar ao próximo é importante. Ser empático, criar um espaço na nossa vida para o outro, no nosso coração. Legitimar a dor dele, compreender, se deslocar. Agora, em autoempatia. O amar ao próximo como a si mesmo. Essa parte do a si mesmo a gente fica devendo às vezes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. O exercício da autoempatia é validar seus próprios sentimentos e necessidades vivenciados nas diversas situações da sua vida.
Porque vamos imaginar que chega uma pessoa para o atendimento fraterno na nossa casa e nós vamos ter... Ai, como a gente vai ter um monte de coisa para falar para essa pessoa, né, gente? Porque a gente já sabe o Evangelho de cor, a gente sabe as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente tem um arsenal de livros. Imagine você se recebendo para o atendimento fraterno. Você vai validar os seus próprios sentimentos, as suas necessidades? Imagina uma pessoa vai falar assim com você, olha, você está precisando descansar. Você vai falar assim, ok, vou me organizar para arrumar um tempo para isso. Ou você vai falar, não, vou descansar, isso é para mim, não tem tempo não. A gente fica inventando desculpas para nós mesmos, nas diversas situações da nossa vida. Às vezes você está numa dieta e você ganhou meio quilo aí na semana. E você quase se mata por causa disso. Se for uma pessoa de fora que chega e fala, nossa, mas é meio quilo, você está na caminhada. Com a gente, nós não temos esse exercício. Quando internamente somos violentos com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Essa frase é do Marshall Rosenberg. Olha só. Se eu sou violento comigo mesmo, nossa, Roberta, você é burra demais, mas nada que você faz dá certo, pelo amor de Deus. Como que eu vou desenvolver uma prática amorosa, uma compaixão, né? Compaixão aí é parente da empatia. Empatia, sofrer no lugar de. Compaixão, sofrer com estar junto. Como que eu vou desenvolver isso pelo outro se eu não tenho isso por mim mesmo? Como que eu vou admirar o outro se eu não me admiro? É amar ao outro como a si mesmo. E a gente não tem se dedicado à prática do a si mesmo. Por isso que a gente quer forçar uma barra de ir na direção do outro se a gente ainda não está alinhado dentro da gente mesmo. A gente só oferece para o outro aquilo que a gente tem. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quase sempre a pessoa não empática carrega muitas dores emocionais não elaboradas. É uma fera ferida. Quase sempre, na maioria das vezes, uma pessoa que não é empática, não é gentil, é grosseira, não é aquela questão lá do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, né, a afabilidade, a doçura. Quase sempre essa pessoa tem muitas dores que ela precisa elaborar. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos olhar para nós mesmos para dar conta de desenvolver a habilidade da empatia, do amor ao próximo, da gentileza, da gratidão. Todas essas virtudes menores que compõem o amor, né? Porque a gente fica pensando, amor, tipo Jesus. Gente, nós vamos exercitar a gentileza, a gratidão, a tolerância, essas coisinhas, as minúcias do dia a dia, e isso que vai compor o nosso amor, né? Mas a gente precisa olhar para essas nossas dores internas. A Fundação Nacional da Ciência Norte-Americana fez uma pesquisa em 2005, e como resultado dessa pesquisa, eles constataram que nós temos de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia, sendo que 80% deles são de autocríticas, ou seja, autoviolentos. De 12 mil a 50 mil pensamentos por dia, e 80% deles são violentos conosco mesmo. Eu não dou conta, eu não nasci para isso não vai dar certo para mim, eu estou cansada dessa vida. Tudo começa no pensamento, né? Como que a gente pode fazer pequenos exercícios diários para mudar essa realidade, para diminuir essa porcentagem? Eu só vou conseguir ter compaixão pelo outro se eu tiver autocompaixão.
Uma prática amorosa de entender que eu também estou no caminho, não é só o outro. Eu também preciso de descanso, não é só o outro. Tudo que você falaria num atendimento fraterno para alguém, você também precisa, muito provavelmente. Porque só chega até nós o que nós precisamos. Eu, como trabalho, sou terapeuta, muitas vezes, se não todas as vezes, os clientes que chegam até mim são questões que eu preciso resolver dentro de mim. Quando eu estou falando algo ali para ele, você precisa se valorizar, não sei o quê, eu também estou falando para mim. Porque, na verdade, nunca é sobre o outro, é sobre nós. Porque nós temos o poder da autotransformação. Somente, olha lá. Né? Relacionar-se. Relacionar. Relaço. Escolher o laço outra vez. De novo, né? Repetir. Refazer. Recriar. Fazer de novo. Relaço. Escolher o laço mais uma vez. E para eu escolher o laço mais uma vez, continuar me relacionando, para eu ir nesse caminho para o outro, vai passar por aqui, ó. Para eu sair aqui de dentro de mim e ir até o outro, eu preciso passar por dentro de mim mesmo, né? O caminho, tem uma música da Alanis Morissette, que eu gosto muito, que ela fala, o caminho para fora é através. O caminho na direção do outro passa por dentro de mim. O caminho para fora é através. Para a gente encerrar, e para eu poder agradecer vocês, eu vou ler um trecho aqui do livro Amorosidade, da Irmãs do Fogo. E ela fala assim, olha, pequenas e grandes atitudes demonstram qual estilo de vida você está elegendo. Para quem dá mais, a vida responde com mais. Quem foca sempre em multiplicar o bem, vibra na empatia e destrava seus caminhos. Participa da lei natural de cessão, de doar, e a lei de amor em expansão. Dar e receber é lei. Amar, o amor é lei. Pequenas atitudes ou grandes atitudes, não importa se é R$1 que você doa para alguém, não importa se é 1 milhão que você doa para alguém. Essas atitudes vão demonstrar qual é o estilo de vida que você elegeu para a sua vida. E a vida vai responder a esse estilo. Um movimento na direção do outro sempre vai exigir de nós movimentos internos também. E é isso que eu desejo para você nesse finalzinho de bate-papo, de conversa. Que você desenvolva a autocompaixão, o auto-amor, para que você dê conta de ir na direção do outro. Amar ao outro como a si mesmo. Muita gratidão. Eu deixo aí os meus contatos, caso vocês necessitem fazer qualquer pergunta. No canal do YouTube Conhecer e Despertar, vocês encontram vídeos sobre esses assuntos. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e rogo a Jesus que nos abençoe a todos. Muita gratidão. Deixa eu parar aqui de interromper para dar tchau para vocês direito. Obrigada pela oportunidade de trabalho e nós nos vemos numa nova oportunidade. Tchau, tchau.